Nossa conversa hoje é sobre a arte da formação do caráter. Isso porque Allan Kardec nos apresenta na questão 685A do Livro dos Espíritos que a educação, e ele subentendia a educação moral, é a arte de formar os caracteres, ou seja, a arte de formar o caráter. Levar o caráter da pessoa para o bem. Lembrando que isso tem que iniciar na infância, porque a criança é um espírito reencarnado e, como tal, está trazendo na sua bagagem as suas tendências de caráter. E essa informação também se encontra em O Livro dos Espíritos. Ora, se o espírito traz tendências de caráter, que podem ser tendências boas ou tendências más, a educação tem por finalidade trabalhar essas tendências. Se elas forem más, elas precisam ser corrigidas, levadas para o bem. Se essas tendências de caráter já forem boas, a educação deve reforçá-las, desenvolvê-las. É isso, então, que nós precisamos fazer. Esse é o papel da educação e é, portanto, a missão dos educadores. Acontece que quando a criança nasce, e aí temos o processo da reencarnação do espírito, ela passa os seus primeiros tempos com a família, envolvida pelos pais, pelos avós, pelos irmãos, pelos tios. Portanto, a família é uma agência educadora por excelência, porque não se pode esperar que a criança chegue a uma determinada idade para encaminhá-la à escola, considerando que esse encaminhamento é providenciar a sua educação. A educação moral não tem idade para começar. Ela tem que começar lá no berço. E, na verdade, à luz da doutrina espírita, tem que começar antes, a partir da notícia da concepção. Ou seja, que a gravidez já teve início. Porque o espírito reencarnante já está ligado à sua mãe e ao seu pai. Portanto, a educação, através do pensamento, através das palavras dirigidas ao bebê em formação, deve ter já início. Mas, olhando para o nascimento, quando recebemos a criança, o bebê, nós já temos que começar a educá-lo. Primeiramente, os pais precisam ser bons observadores, tanto das ideias inatas, quanto, principalmente, das tendências de caráter. Isso porque nós estamos olhando para a sociedade humana, estamos olhando para o mundo e estamos vendo o quanto as pessoas estão egoístas, hipócritas, o quanto as pessoas estão indiferentes, insensíveis e trabalhando apenas e tão somente pelas suas ideias, pelos bens materiais e muitas vezes prejudicando os outros. Ora, nós estamos vendo uma má formação do caráter. Pessoas que não conseguem combater o egoísmo em si mesmas, se deixam levar e se tornam materialistas, ateístas, imediatistas e não dão valor nenhum às outras pessoas, a não ser para usá-las a benefício próprio. Temos que mudar esse quadro e a mudança possível é através da educação moral que tem início no lar, na família, que, repetimos, é a agência educadora por excelência do espírito reencarnado. Então, os pais precisam trabalhar a corrigenda do mau caráter e
o estímulo para o desenvolvimento do bom caráter. Em outras palavras, seus filhos precisam receber bons exemplos, boas orientações, precisam entender que os limites existem, que em sociedade temos que respeitar os direitos dos outros, que é necessário ter uma visão espiritualizada sobre si mesmo e sobre a vida. Os filhos precisam aprender a se ligar a Deus, nosso Pai Criador, e também ao Evangelho, que é o nosso grande roteiro de vida. E aí então, os filhos, recebendo essa educação, saberão ser fraternos, solidários, honestos, saberão se colocar no lugar do outro, que é tudo o que está faltando atualmente. Não estamos aqui dizendo que a escola nada tem a ver com isso. Claro que tem. A educação moral, ela deve ser desenvolvida tanto na família quanto na escola, porque a criança não é um depósito de informações, não é um depósito de conhecimentos. A criança é um espírito reencarnado que é destinado à perfeição, mas para fazer da melhor maneira possível essa sua jornada, depende da educação que recebe. E não estamos falando aqui simplesmente da educação intelectual, a educação do cognitivo. Estamos falando da educação dos sentimentos, da educação afetiva, emocional, da educação que tem por base os valores humanos, que nós espíritas chamamos de virtudes, ou seja, trabalhar o desenvolvimento das qualidades morais que o espírito já traz em potência e já com um certo desenvolvimento por causa das vidas passadas. Então a educação deve trabalhar a arte da formação do caráter. As corrigendas devem acontecer. Os limites e os combinados devem ser desenvolvidos. O aprendizado de regras salutares de convivência. Tudo isso faz parte da arte da formação do caráter. E a partir dos bons exemplos. Porque educador que não dá um bom exemplo, na verdade não é um educador. E os pais têm que assumir essa missão de educar-se para melhor educar. É isso que o Espiritismo nos traz. Precisamos nos debruçar sobre a educação moral, que tem os seus princípios no Evangelho, nos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E trabalhar essa educação não apenas na teoria, mas na prática, na convivência social com os outros, para termos um aprendizado dinâmico. Pais, sejam educadores. Eduquem seus filhos, para que as próximas gerações estejam voltadas para o amor e o bem para todos.